Pronto, aí, pessoal. Bora lá então. Como eu disse para vocês, no terceiro ano do ensino médio, nós vamos trabalhar a filosofia contemporânea, que é a filosofia que começa no século XIX, depois da Revolução Francesa, e vem até os nossos dias. E hoje nós vamos conhecer uma filósofa contemporânea, viva, ainda tem 75 anos de idade. É a Isabelle Stengers. Ela é belga, nasceu em 1949. E ela vai refletir principalmente no campo da filosofia da ciência e da filosofia política. Ela vai começar defendendo uma perspectiva pós-estruturalista. O que defendia os estruturalistas? Para os estruturalistas existem estruturas que moldam a sociedade e que nos moldam enquanto indivíduos. E essas estruturas são fixas. Por exemplo, Marx pode ser considerado um estruturalista. Ele vai defender que a economia é a estrutura e a infraestrutura que determina toda a sociedade. Depois, no século XX, tem os estruturalistas também no campo da linguagem, onde eles vão dizer que a estrutura da linguagem determina a forma como a gente pensa, como a gente fala, e como a gente se comporta também, de alguma maneira. E aí, os pós-estruturalistas vão dizer o seguinte: essas estruturas até existem, mas elas não são fixas, elas são fluídas. Várias estruturas atuam de forma conjunta, formando, modelando quem nós somos e modelando também a realidade. Então, por exemplo, não é só a linguagem ou a economia que molda o que faz a gente ser quem a gente é, ou a gente pensar como a gente pensa. São várias estruturas ao mesmo tempo, de alguma maneira nos influenciando. A estrutura política, a estrutura religiosa, a estrutura educacional, são inúmeras estruturas atuando de forma conjunta e influenciando a forma da gente pensar e a forma da gente agir. Então, por isso, ela vai pensar nessa perspectiva. A própria ciência é uma estrutura que está em constante mudança. A cada novas descobertas, nós temos uma compreensão mais ampla do mundo, ou uma compreensão diferente do mundo. Ela vai ter uma perspectiva pragmática, ela vai estar voltada muito mais para a prática do que para a teoria. Para ela não adianta uma teoria ser muito bonita, mas não funcionar na prática. Por exemplo, o comunismo, do próprio Marx, que eu falei aqui. O comunismo é lindo. Um mundo onde todos tenham tudo em comum, ou onde haja igualdade, não haja desigualdade. Esse mundo é muito belo. O problema é que na prática esse mundo acabou se tornando um mundo tirânico. Se a gente olhar para lugares onde tiveram revoluções comunistas. Na União Soviética nós tivemos o desenvolvimento de ditaduras, de um totalitarismo. Em Cuba nós tivemos muita violência, na própria China ainda há muita violência e perseguição até aqueles que eles dizem defender. Na China há uma perspectiva completamente diferente ou avessa a muitas ideias de esquerda, principalmente em relação ao identitarismo. Lá homossexuais não têm vez, as mulheres são submissas. Inclusive eles estavam colocando mais professores homens para crianças, para não dar oportunidade para que crianças convivessem muito com mulheres e pudessem ficar afeminadas, ou efeminadas na China. É o certo? Não sei se é o certo, né? Eu sei que eles têm uma visão muito conservadora em relação a algumas características, a alguns comportamentos, apesar de que no campo da economia eles defendem a igualdade, mas os trabalhadores não podem fazer movimentos lá, podem ser presos, perseguidos até mortos, né? Então a gente vê que o comunismo é muito bonito na teoria, mas na prática é do B.O. Apesar de que também o capitalismo, o liberalismo, que defende as liberdades, também é uma grande ilusão. A galera liberal, a galera de direita, acaba defendendo que o livre mercado é a melhor situação onde a gente pode exercer a nossa liberdade, fazer as nossas escolhas. Mas as nossas escolhas nesse livre mercado, elas não são tão livres assim. Quanto mais pobre você é, menos escolhas você tem. Então cadê a liberdade de um pobre, de alguém que nasce miserável? Ele tem liberdade de escolher o médico, a escola, o hospital que vai atender, não tem liberdade com aquele que vai comer, ele não tem liberdade para escolher quase nada na vida. Então essa liberdade do capitalismo também é uma liberdade ilusória. O conservador quer conservar alguns costumes e algumas tradições.
que, segundo eles, foram costumes e tradições que ajudaram a moldar a nossa sociedade, que nos trouxeram até aqui e que foram provadas como efetivas pelo tempo. Essa perspectiva aí, por exemplo, de que meninos têm que ser educados por homens para não correr o risco de ser educados por mulheres e ficarem afeminados. Isso é uma perspectiva conservadora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu, por exemplo, tive durante toda a minha infância só professores e professoras mulheres. Nem por isso me tornei homossexual e fiquei afeminado. Então, essas perspectivas, essas visões conservadoras, na teoria parece que é aquilo mesmo. Mas na prática, não tem nada a ver. Um cascal, você não dizer assim. Então, ela defende uma perspectiva mais pragmática, que importa muito mais a prática do que a teoria. Ela vai trabalhar também no campo da política da ciência. Para ela, a ciência, ela deve ser engajada politicamente. A ciência, ela não é neutra. A ciência, ela funciona de acordo com os interesses de quem tem o poder, principalmente de quem tem o poder econômico. Então, se algumas coisas não interessam para quem tem o poder econômico, a ciência não vai pesquisar. Por exemplo, a cura da AIDS. A AIDS é uma doença, né, que até então não tem cura. Eles criaram um remédio que consegue controlar a AIDS, que é o coquetel. Então a pessoa vai ter que tomar esse coquetel pro resto da vida, vai conseguir prolongar a vida. Se inventar a cura para a AIDS, ele nunca mais vai precisar tomar o remédio. O laboratório que faz remédio não vai mais então vender remédio. Então não é interessante para o laboratório. Então tem muita coisa aí na ciência que a gente percebe que tem interesses que muitas vezes levam a produzir alguns remédios, outros não. As doenças que acontecem mais nos países pobres, poucas têm remédio. Aqui no Brasil e nos países da América Latina, a África tem a dengue, chikungunya, são todas doenças de países tropicais. Eles estão interessados em produzir um remédio para essas doenças? Não, porque só tem pobre, não vai ter gente para comprar esses remédios que não vai ter, muitas vezes, perspectiva de curar. A própria produção de remédios, eles testam muito mais remédios em homens. E aí, para economizar, porque para fazer pesquisa com os dois grupos, eles teriam que gastar mais dinheiro. Aí eles fazem remédios voltados principalmente para corpos e organismos masculinos. E aí nos organismos femininos, quando eles tomam remédio, porque é para a mesma doença, no organismo feminino, o remédio masculino, ele tem efeitos adversos, completamente diferentes. Pode curar, mas tem efeitos colaterais distintos. E aí pode prejudicar mais a mulher do que o homem. Mas como é uma sociedade patriarcal, o remédio é feito baseado no organismo masculino, não no feminino. O corpo feminino é completamente diferente do masculino em questões hormonais. E os remédios podem ter efeito muito diferente, apesar de que podem curar também, porque os dois são seres humanos, né? Então ela vai falar sobre isso, sobre a política da ciência, como a ciência não é neutra, e como a gente deve refletir sobre isso. E a ciência deve estar voltada também para atender os interesses dos menos favorecidos. Ela vai defender uma perspectiva cosmopolítica, vai defender que a gente deve se preocupar aí com uma democracia cada vez mais inclusiva, para que todos os grupos sociais tenham voz e tenham vez. Ela vai falar também sobre a responsabilidade, sobre a responsabilidade que nós temos, não só sobre as nossas vidas, mas a responsabilidade social com a sociedade, e que as questões que envolvem o mundo contemporâneo são questões complexas, apesar de que tem muita gente tentando vender soluções simples. Para todo problema complexo, há uma solução simples, mas completamente equivocada, como diz o ditado. Ela vai defender também uma perspectiva da ecologia, uma defesa da natureza, uma preservação do meio ambiente, porque nós vivemos nesse planeta e precisamos dele para continuar aqui, e as próximas gerações também precisam desse planeta saudável, habitável. Então, aí ela questiona as práticas científicas, principalmente as práticas científicas que acabam comprometendo ou destruindo e detonando a natureza. A ciência moderna, ela nasce como um saber é poder, lá de Francis Bacon. Um poder que é um domínio e um controle sobre a natureza. Mas um domínio, um controle e um poder que acaba, de alguma forma, exaurindo os recursos naturais. E exaurindo esses recursos, a gente acaba
colocando em risco a nossa sobrevivência aqui nesse planeta, né? Então ela nasceu na Bélgica, ela estudou Química na Universidade Livre de Bruxelas, agora ela é professora de Filosofia lá. Ela recebeu o grande prêmio aí de Filosofia da Academia Francesa em 1993. É uma famosa pensadora da ciência, como nós vimos aqui, né? Ela escreveu extensivamente sobre os processos científicos modernos, como a ciência se relaciona com a política, né? Com a questão teórica e prática, com as estruturas sociais. Então, com foco aí no uso da ciência para fins sociais, para beneficiar a todos, né? E sua relação do poder com a autoridade. Suas obras incluem Poder e Invenção, de 97, Invenção da Ciência Moderna, de 84, e A Ordem Fabricada, de 84, também, como químico e vencedor do Prêmio Nobel, o Ilya Prigogine. Então, por hoje, é isso aí, galera. Acabou o horário aí já? Caralho, bom